Oi, gente. Meu nome é Elisa De Felipe, eu sou professora de História há mais ou menos uns 13 anos e eu também sou autora do material de ensino do Sistema PH. Então, por isso, pediram que eu fizesse um vídeo aqui para conversar com vocês e o tema escolhido foi feminismo. A gente escolheu esse tema porque de uns tempos pra cá a gente percebe que tá um tema bem na moda, sabe? Eu vejo nas minhas alunas de 12, 13 anos, eu nem falei sobre isso, não é nem assunto da matéria e de alguma maneira esse tema acaba aparecendo e eu percebo que ela já tem algum domínio ou algum interesse, alguma curiosidade, algum incômodo e eu não percebia isso há alguns anos atrás. Então eu posso dizer por experiência que na minha sala de aula esse tema tem aparecido bastante. E é importante a gente conversar sobre ele para tirar umas dúvidas, não falar besteira, enfim. A primeira coisa, acho que a gente tem que começar definindo o que é feminismo, e isso já não é fácil. Eu gosto do termo feminista, eu uso o termo feminista, e feminista é a mulher, é a pessoa que luta por igualdade de direitos entre homens e mulheres. A gente acredita que deve existir uma sociedade em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e a gente acredita que isso não existe ainda. Então é importante a gente lutar por isso. Então feminista não é só a pessoa que acredita nos direitos iguais, é a pessoa que luta para que os direitos entre homens e mulheres efetivamente sejam iguais. Ainda não são. Se você se diz feminista, então você acredita que os homens têm privilégios em relação às mulheres. Essa palavra é importante, tem gente que implica com ela, né? Fala, por que a gente não usa o termo humanista? Somos todos seres humanos. Enfim, eu gosto da palavra, eu acho importante a gente usá-la, porque de uns tempos pra cá, essa palavra ganhou também uma conotação política. Então é importante a gente usar o termo feminista, porque a gente está fazendo uma marcação de poder, né? Uma marcação de conflito, uma marcação do que a gente acredita. Então é importante a gente usar esse termo porque nós ainda não somos todos iguais. Então quando a gente usa o termo humanista para dizer que todos somos seres humanos, a gente está ignorando que não somos ainda iguais. Então pode ser que daqui a muitos anos, eu espero que poucos, existam efetivamente direitos iguais entre homens e mulheres e a gente não precisa usar esse termo, porque todos nós seremos seres humanos bacanas que convivemos juntos numa boa. Mas por enquanto não é isso, né? Bom, uma pergunta que os meus alunos sempre fazem, e que talvez seja alguma curiosidade de vocês, é se os homens podem ser feministas. Esse é um tema super polêmico, e aí já é importante marcar que feminismo não é uma coisa só, uma coisa única, não existe um clube feminista que vai te dar uma carteirinha de eu sou feminista. Então você pode ser feminista ou não, ninguém vai dizer, você não tem que fazer uma prova para saber, né? Você não tem que mostrar que você fez não sei quantas manifestações, você não precisa disso, né? Ser feminista, basta você dizer. Então sim, os homens podem dizer que são. Mas a questão é que, como eu falei, a pessoa feminista é aquela pessoa que acredita em direitos iguais e que luta por isso. Então não basta só você querer direitos iguais, você tem que lutar por isso. E aí a pergunta é, para um menino ou para um homem que se diz feminista, ele tá lutando por direitos iguais? A primeira coisa que a gente tem que perguntar é, ok, você é feminista, mas você tá abrindo mão dos seus privilégios? Qual privilégio você abriu mão hoje, por exemplo? E aí isso já é mais difícil, porque o primeiro privilégio que os homens têm ao longo da história é o privilégio da fala e da escrita da história. Então agora as mulheres estão querendo falar porque a gente está podendo falar, né? E não em todos os lugares do mundo, né? Na nossa sociedade, em alguns lugares, em alguns espaços, a gente já consegue falar. Então, quando um homem se diz feminista, ele até pode ser, desde que ele não silencie, desde que ele não cale nenhuma outra mulher, porque a primeira coisa que ele tem que entender é que ele precisa ouvir sobre o feminismo, porque é o nosso privilégio de fala, porque por muito tempo a gente não pôde falar, então agora é hora da gente falar. A palavra feminista ela ganhou mais poder nos anos 60, há uns 70 anos atrás, mas ela não surgiu nessa época ou os ideais feministas não surgiram nessa época. Como eu falei, é muito difícil contar uma história do ponto de vista feminino, porque as mulheres não escreveram muito a história, a gente não teve esse direito por muitos momentos e em muitos lugares. Mas uma época que é muito estudada pela historiografia, né, pelos escritores da história, é a Revolução Francesa. E lá na Revolução Francesa, as mulheres batalharam bastante para que os burgueses tivessem vários direitos e conquistassem vários direitos, né? E
a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão foi fundamental para falar sobre os direitos do mundo ocidental. Só que, como eu falei, do homem e do cidadão. E lá na Revolução Francesa já tinham mulheres falando, peraí, a gente também quer participar da cidadania, a gente também quer ter direitos. Então a gente põe como marco a Revolução Francesa, mas ele não é o único marco. Com certeza existiram outras mulheres em outras épocas da história que estavam querendo direitos iguais e que estavam lutando por isso. Então elas, de certa maneira, eram feministas. Mas a gente não gosta muito de usar esse termo antes dos anos 60, porque senão seria anacronismo, a gente estaria falando de um termo que não era usado antes. Então, quando a gente fala feminista, a gente está falando de um movimento mais dos anos 60 para cá. Antes disso, são as mulheres lutando por direitos, com certeza sempre existiu. Ok? Bom, é isso.